Olá, e no jornal de hoje você vai ver. Em sessão ordinária na Câmara de Osasco, o vereador Valdir Roque apresenta moção de apelo ao Senado Federal para aprovar o decreto que institui a participação da sociedade na política. Em audiência pública promovida pela Comissão Municipal da Verdade, ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, relata os acontecimentos que presenciou durante o período da ditadura militar. E Osasco lança campanha no combate à poliomielite, sarampo e rubéola. E ainda hoje, a cada 10 brasileiros inadimplentes, 4 admitem que não pretendem pagar as dívidas até o fim do ano. Para quem gosta de uma boa MPB, neste sábado o Sesc Osasco recebe o show do cantor Wilson Simoninha, agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última quinta-feira a 62ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Toniolo, foram lidas 87 indicações e aprovadas 3 moções. O vereador Valdir Roque propôs moção de pesar à família da senhora Leide Lopes Lombardi pelo seu falecimento ocorrido no último dia 4. E foi aprovada também uma outra matéria de autoria do vereador Valdir Roque e que, inclusive, causou polêmica no plenário da Câmara Municipal. Foi a moção de apelo ao Senado Federal para referendar o decreto presidencial número 8.243, de 23 de maio de 2014, e que institui a Política Nacional de Participação Social e a qual a maioria dos deputados se posicionou contra. No último dia 28, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo que anula esse decreto presidencial. E agora o Senado irá votar o projeto. Na opinião do vereador Valdir Roque, aquilo que significa avançar na democracia participativa tem sido criticado com falsos argumentos que não refletem a realidade dos fatos. Nós saímos de uma ditadura, pouco mais de 30 anos, e sabemos da necessidade da gente fortalecer nossa democracia. Hoje nós temos uma democracia representativa, que são nós parlamentares. O vereador destacou ainda a importância da moção apresentada. É muito importante que essa moção de apelo ao Senado seja aprovada, porque nós queremos democratizar, queremos uma representatividade maior, não só no parlamento, mas da sociedade civil. E na sequência, a vereadora Mazefa Varão se manifestou a favor da moção. É mais um componente da luta pela verdadeira democracia, ou por uma democracia mais participativa, que ainda está em curso no nosso país. A vereadora aproveitou também para pedir o apoio dos cidadãos. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, utilizem as redes sociais, utilizem os endereços eletrônicos dos seus senadores e mesmo tendo sido votado dos seus deputados federais, para que eles aprovem essa moção. Quer dizer, façamos valer a vontade do povo, que é, no mínimo, ser ouvida. E em contrapartida, o vereador André Sacco foi à tribuna e afirmou que não concorda com a moção de apelo à aprovação do decreto presidencial. O vereador alega que, na verdade, a participação da sociedade na política já está incluída na Constituição Federal através dos conselhos das diversas esferas da administração pública. O que o PT quer fazer, na verdade, é criar o controle, os sovietes, no país inteiro, sob o domínio do PT, que vai interceder, que vai colocar o dedo naquilo que é uma esfera legítima do legislativo. E durante o expediente foi aprovada também uma matéria de autoria da vereadora Mazefa Varão, que propôs uma moção de repúdio pela chacina de jovens ocorrida em diferentes bairros de Belém, capital do Pará. E o primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Rogério Lins, que solicitou ao governo do estado o serviço de limpeza para o piscinão da Zona Norte de Osasco. Felizmente, está voltando a chuva aqui na nossa cidade,
né, na nossa região. E a gente teve fazendo uma visita ali na Zona Norte, na região do Piscinão, e os moradores reivindicam uma limpeza um pouco mais eficiente naquele espaço. O vereador destacou ainda a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, que se inicia neste sábado, 8 de novembro, em Osasco, e é gratuita. E vai ser uma vacinação itinerante. Ela vai visitar todos os bairros aqui da nossa cidade, vacinando cães e gatos. Isso vai até o final de novembro, até o dia 30 de novembro, e vai percorrer todos os bairros do nosso município. E em nome dos moradores do bairro Viliara, a vereadora Andréa Capriotti reivindicou policiamento na região. Preocupadíssimo o índice de assalto, de roubos que está tendo ali. Então, eu peço muito o apoio da Guarda Municipal também, que agora, com mais esse poder de polícia que eles estão tendo agora. E na tribuna, a vereadora Mazefa Varão divulgou o calendário de votação da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2015, na Câmara de Osasco. Conduzido pela Comissão de Economia e Finanças, o primeiro evento do calendário será uma audiência pública no próximo dia 17 de novembro, às 2 da tarde, quando será discutida e apresentada a LOA. Nós vamos ter a audiência pública no dia 17 de novembro, uma segunda-feira, às 14 horas. Após essa audiência pública, estará aberto o período para receber as emendas dos vereadores até o dia 28 de novembro, que é uma sexta-feira, às 17 horas. E depois disso, a Comissão de Economia e Finanças se reunirá dia 2 de dezembro, numa terça-feira, para fazer a análise das emendas propostas pelos vereadores. E, posteriormente, será agendada uma data para a realização das sessões extraordinárias, em que serão votadas as emendas e também o projeto de lei orçamentária de 2015. E você poderá acompanhar ao vivo a audiência e também as sessões extraordinárias sobre a LOA através da TV Câmara Osasco. E lembrando também que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br e exerça sua cidadania acompanhando os trabalhos dos vereadores da sua cidade. E veja no próximo bloco. Em audiência pública promovida pela Comissão Municipal da Verdade, ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, relata os acontecimentos que presenciou durante o período da ditadura militar. E na tarde da última quarta-feira, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco promoveu audiência pública para ouvir o depoimento do ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi de Almeida, que foi presidente da UEO, União dos Estudantes de Osasco, durante o regime da ditadura militar. A audiência foi organizada pela Subcomissão de Entidades da Sociedade Civil, responsável por apurar os casos de violações de direitos humanos ocorridos em Osasco entre 1964 e 1985, e que de alguma maneira interferiram no funcionamento de sindicatos e movimentos estudantis da época. O evento foi conduzido por Luciano Jurkovic, vice-coordenador geral da comissão.
E logo no início do depoimento, Francisco Rossi relembrou as raízes de sua liderança na UEO. Eu surgi assim como uma liderança estudantil em Osasco, no movimento solo, sabe? Havia umas pessoas que eu conhecia e a gente entendia que o movimento estudantil em Osasco tinha que ter uma presença forte, né, na política local, inclusive. Rossi destacou também as primeiras ações realizadas pela União dos Estudantes de Osasco. E a gente se posicionava em relação à questão da educação, a gente lutava, né? Osasco, naquela ocasião, eu me lembro muito bem que não aplicava os 20% que era preconizado pela Constituição na educação. E além da luta por maiores investimentos na educação, Rossi diz que a UEO atuava também contra o movimento comunista. Nós execrávamos o comunismo e tínhamos uma posição bastante clara acerca dessa questão. Então, inspirados assim na necessidade de você mandar uma mensagem, né, para a juventude em relação a essa questão ideológica, foi que surgiu a ideia. Rossi também citou a contribuição da gráfica do Bradesco, quando ele disputou as eleições da chapa para conquistar a liderança da UEO em 1963. E eu procurei um dos diretores, eu não me lembro se foi o próprio Amador Aguiar, ou eu mandei uma carta, eu não me lembro bem, perguntando se eles estariam dispostos a publicar um livreto meu. E o Bradesco, naquela ocasião, topou e parece que foi impresso, acho que 500 exemplares. E após a ocorrência do golpe militar, em 31 de março de 1964, os movimentos estudantis foram derrubados. Mas Rossi afirma que continuou articulando um movimento para lutar contra o governo ditatorial. Esse meu movimento começou assim com a presença de uns 400, 500 estudantes, porque nós nos reunimos em frente ao que deveria ser a sede da União dos Estudantes, ali na Antônio B. Coutinho, naquela rua bem em frente, um antigo Jumbo Eletro, hoje é o Extra, né? Rossi relembra também a invasão de militares no local durante uma reunião com os membros do movimento. Chegou essa força enorme, né, de policiais armados, assim, a gente percebia que eles vieram para enfrentar para haver um confronto ali com os estudantes, né? Rossi revela que, na mesma ocasião, ele e mais 2 amigos foram presos. E aí nós fomos detidos, fomos levados para dentro daquelas instalações e ficamos horas ali. Não houve nenhum tipo de ameaça, não houve nenhum tipo de agressão. E quando Juscelino Kubitschek teve os direitos políticos cassados, Rossi foi preso pela 2ª vez. Eu morava na Cidade de Deus, né, na Casa 46, aí, de repente, aparece lá uma Kombi da Força Pública na frente da minha casa. Eles entraram lá na Cidade de Deus, devem ter dito, olha, nós vamos na casa do Francisco Rossi e tal. E foram lá e me pegaram, né, em casa por volta da 1h30, 2 horas da manhã, e me levaram aqui, onde é hoje a delegacia seccional, né? Na delegacia, Rossi foi interrogado a noite inteira sobre a sua participação no movimento contra o governo da época. E falou, olha, você está preparando aí um movimento de agitação? Eu nem estava sabendo, porque naquela época eu não tinha essa informação rápida na internet. Eu nem sabia que o Juscelino estava cassado, né? Você está preparando um movimento aí de agitação pela cassação do JK? Rossi destacou ainda a importância do movimento estudantil de Osasco. Eu acho que o movimento estudantil aqui de Osasco incomodou demais, né, na época, os militares, e eu acho que foi muito marcante, né? O movimento estudantil de Osasco tinha muito prestígio no Brasil todo, era muito respeitado, né? E apesar da perseguição que sofreu, Rossi diz que valeu a experiência, porque era um jovem repleto de sonhos.
Inclusive, um deles era derrubar o governo ditatorial e viver em um país melhor. Mas eu me orgulho muito de ter participado desse momento, sabe? Isso me deu uma projeção. E durante o seu depoimento, Francisco Rossi falou também sobre a importância da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. Segundo o ex-prefeito, Osasco foi palco da grande greve operária do dia 16 de julho de 1968 e também considerada uma das cidades mais repugnadas pelo regime militar. Essa Comissão da Verdade, isso é importante, muito mais importante aqui em Osasco do que em muitos lugares, porque Osasco tem uma marca diferenciada em relação à defesa do Estado de Direito e da democracia. O movimento aqui de Osasco, e eu tenho que dar minha mão à palmatória, eu me senti muito intimidado, né? Rossi aproveitou para dar a sua opinião sobre o desenvolvimento da política atual e a direção a qual caminha a democracia no Brasil. O ex-prefeito cita como exemplo o convênio firmado entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e o governo da Venezuela, que trabalha a fim de uma revolução socialista. Esse convênio assinado, né, pelo governo venezuelano com o MST para treinar esse pessoal lá, eu não vejo muito sentido. Nós é que temos que estar exportando alguma coisa para esses países, depois, de repente nós estamos importando alguma coisa que deixa a gente um pouco preocupado. E você pode conferir na íntegra o depoimento do ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi de Almeida, no site da TV Câmara Osasco, tvcamarosasco.com.br. E nesta segunda-feira, dia 10, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco irá promover mais uma audiência pública para ouvir o depoimento de 2 vítimas das repressões da ditadura militar. Serão ouvidos Stanislau Zermeta e Noel Gomes dos Santos. A audiência será realizada, então, nesta segunda-feira, às 3 da tarde, no plenário Tiradentes da Câmara Municipal de Osasco, e é aberta ao público. E a seguir, Osasco lança campanha no combate à poliomielite, sarampo e rubéola. E vamos ver também que a cada 10 brasileiros inadimplentes, 4 admitem que não pretendem pagar as dívidas até o fim do ano. E para quem gosta de uma boa MPB, neste sábado o Sesc Osasco recebe o show do cantor Wilson Simoninha. E vamos ver também como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. De morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! E agora vamos falar sobre saúde. A Secretaria de Saúde de Osasco inicia neste sábado, dia 8, a campanha de vacinação contra a poliomielite, sarampo e rubéola. A vacina será aplicada em crianças que tenham a partir de 6 meses e até 5 anos de idade em todas as unidades básicas de saúde UBS do município, das 8 da manhã às 5 da tarde até o dia 28 de novembro. E especialmente os dias 8 e 22 de novembro serão considerados o dia D da campanha, em que será realizada uma mobilização nacional. 35 UBS, além da Policlínica da Zona Sul e o Posto Volante no bairro do Jardim Açucará, na Igreja Divino Espírito Santo, irão funcionar das 8 da manhã até as 5 da tarde. E como serão as compras de Natal neste ano? Porque, olha só, a cada 10 brasileiros inadimplentes, 4 deles não pretendem pagar as dívidas nos próximos 3 meses. É o que revela a pesquisa do Sistema de Proteção ao Crédito.
Deixar de comprar coisas que gostam é citado por 36% dos entrevistados. Como a maior dificuldade para organizar a vida financeira, 4 em cada 10, 37% dos consumidores inadimplentes, admitem que não vão pagar suas dívidas nos próximos 3 meses, seja porque não têm condições de arcar com o valor, 28%, ou então por falta de interesse em regularizar o débito, 9%. A conclusão é de uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e pelo portal Meu Bolso Feliz, com 1.245 consumidores em todas as capitais. São considerados inadimplentes os consumidores que declararam ter pelo menos uma conta com o pagamento atrasado há mais de 90 dias. A margem de erro é de no máximo 3,8 pontos percentuais, com uma margem de confiança de 95%. Isso significa que em 100 levantamentos com a mesma metodologia, os resultados estarão dentro da margem de erro em 95 ocasiões. E para quem gosta de uma boa MPB, neste sábado, dia 8, o Sesc Osasco recebe o show do cantor Wilson Simoninha. Um dos artistas mais respeitados da MPB, Simoninha promete uma apresentação com um repertório bem eclético. Você vai dançar de samba a black music. E além das canções próprias, o artista ainda interpretará os maiores sucessos de Jorge Benjor e Tim Maia. O show acontece então neste sábado, às 8 da noite, no Sesc Osasco, localizado no Jardim das Flores. E os ingressos variam de R$ 6 a R$ 20. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Nesta sexta-feira, o sol volta a aparecer com mais força sobre o estado de São Paulo. Na região metropolitana, o predomínio será de sol, as temperaturas vão subir, a tarde esquenta e são esperadas algumas pancadas de chuva. A mínima prevista para a capital é de 19 graus e máxima de 32 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e máxima de 31 graus. No sábado, o tempo vai mudar com a chegada de uma frente fria. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. A todos um ótimo fim de semana.